De volta aqui com a Economia agora no canal Viver Brasil. Estamos falando hoje sobre o Censo 2022 e quero abraçar aqui Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, você que está em Juiz de Fora na Zona da Mata, você que acompanha em Patinga no Vale do Aço, você em Governador Valadares, região leste de Minas e na região metropolitana, capital mineira, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Todo mundo ligado aqui no canal Viver Brasil e hoje recebendo aqui a Luciene Longo, a gente está falando aqui sobre o IBGE, ela que é coordenadora de divulgação do Censo 2022, o censo tão aguardado. Luciene, a gente está falando do censo que começou na última segunda-feira, dia 1º de agosto, ele vai até que dia, hein? Ele vai até dia 31 de outubro. São 3 meses de coleta, mas a gente espera que no primeiro e no segundo mês a gente tenha grande parte da coleta já feita e que esse último mês seja aquele mês para ajuste, para a gente voltar naqueles domicílios que a gente não conseguiu achar os moradores, né, numa primeira abordagem, voltar naqueles domicílios que se mostraram um pouco resistentes, né, para responder o censo. Lembrando que o censo pode ser respondido presencialmente, mas ele pode também, a pessoa pode, se ela não tiver condições naquele momento, de agendar uma entrevista com o recenseador para um outro momento, ou até mesmo por telefone, ou até mesmo responder pela internet. Né? Ela, fazendo essa opção por responder pela internet, ela tem que fornecer o e-mail para o recenseador, e aí vai ser gerado um e-ticket, né, que é um código eletrônico para ela entrar, e a gente ter garantia que o domicílio dela respondeu o censo. E se ela tiver alguma dúvida durante durante o tempo que ela estiver respondendo pela internet, ainda tem a possibilidade dela ligar no 0800 do IBGE e tirar dúvidas, até de conceito mesmo, né, da pesquisa. Então, é muito importante que todos respondam. A forma que a pessoa vai querer responder fica por conta dela. Se é presencial, se é por telefone, se é pela internet, estamos abertos a isso. Né? A tecnologia está aí, é para ser usada, mas o que a gente precisa é que todo mundo responda. Pois é, e a gente tem esse processo aí de que está começando e as pessoas vão receber em casa, né, Luciene? Qual que é a dica, como é que o IBGE se organizou para receber as pessoas com segurança, para que as pessoas possam se identificar logo que estão falando, não só pela questão da segurança ali física, como na questão da segurança da informação, né? Porque creio que tem uma informação que o brasileiro tem muita dificuldade de falar para o outro, né? Que é quanto que ele ganha, né? O brasileiro tem essa dificuldade e, aliás, tem gente que não é nem bom saber também não quanto que a pessoa ganha, né? Então é bom a gente saber direitinho para quem a gente está passando essa informação, né? Sem dúvida. Bom, primeiro os recenseadores, eles estão todos treinados, né, todos os dados são sigilosos. A partir do momento que eles são registrados no DMC e transmitidos, nem o recenseador tem mais acesso a essas informações. Vai só ficar o que ele ouviu mesmo, mas eles passam, inclusive, por um treinamento de ética, né, que eles sabem que aquilo que eles estão recebendo ali de informação, aquilo não pode ser passado para ninguém, né? Então, isso é muito importante que as pessoas saibam disso. A outra coisa é o cuidado que a gente tem com a identificação do recenseador, porque a gente sabe realmente que hoje em dia é muito perigoso, né? Os recenseadores vão estar todos vestidos com o colete, né? Com a logo do IBGE, o endereço 0800, endereço eletrônico, né? Vai estar com um boné, que no boné vai estar escrito Censo 2020, porque esses bonés já estavam prontos em 2020, então não fazia sentido a gente jogar esses bonés fora, né? Seria jogar o dinheiro público fora, então eles foram utilizados da forma como eles já estavam, né? Então ele vai estar com um boné de azul escuro, de aba amarela, escrito Censo 2020, com o colete, e no colete tem um espaço para o crachá. Esse crachá contém o nome, a identificação do recenseador, a matrícula dele, a identidade ou CPF, né? E um QR Code. Esse QR Code, ele vai direto para o site respondendo.ibge.gov.br, no qual a pessoa pode checar se aquela... Porque, assim, vamos supor que tenha... isso pode acontecer, né, eventualmente, por isso que o IBGE tentou cercar isso tudo,
algum recenseador pode ser roubado, né? O uniforme ser roubado. E aí, o que acontece? Se a pessoa checar, bater a identidade daquela pessoa que está na porta com o crachá, ele tem que ter certeza que aquela pessoa é do IBGE. Então, ele vai lá e vai conferir pela matrícula ou pela identidade da pessoa que está realmente respondendo para uma pessoa do IBGE. Então, ele entra nesse site, digita a matrícula e lá vem toda a identificação do recenseador. E o recenseador também vai estar portando um aparelhinho que a gente chama de dispositivo móvel de coleta, chamado DMC, que é o aparelhinho que ele vai registrar as informações. Muito legal. É isso aí, ó. É o boné, né? Censo 2020, o colete e esse DMC. A bolsa não é todo recenseador que vai usar, essa bolsa é usada mais em áreas rurais, né? Então, o fato de não estar com a bolsa não é um impeditivo para receber, né, o recenseador. Muito legal, agradecendo aí, inclusive, aí a turma que colocou aí esse material aí para a gente mostrar. Agora o detalhe é o seguinte, Perfeito. então. Detalhe é o seguinte, então se a turma chegar e ver lá um 2020, não precisa achar que é alguém que está passando ali pelo IBGE, é a data e não fazia sentido mesmo modificar, uma vez que esse IBGE, gente, esse censo do IBGE era para ter sido realizado no mínimo em 2020, no mínimo, né, em 2020. Então, e acabou não sendo realizado. Se a gente for falar por que ele não foi realizado, vai virar um outro tema do programa aqui, então é melhor a gente a gente não vai nem ter tempo. Mas, Luciene, agora uma coisa que muito é perguntada, eu entrei ali vi algumas questões e vi muita gente perguntando, talvez seja uma pergunta que você tenha respondido já à imprensa no dia 1º de agosto, quando foi lançado e tudo mais, né, o censo. Por que não pela internet? Por que não a pesquisa não ser realizada pela internet? É uma pergunta muito comum, né, que fazem para vocês, eu vi lá nas redes sociais de vocês. Eu acho que a resposta eu até sei, porque a presença é tudo, né? Eu sempre digo que a entrevista presencial, nós estamos fazendo uma entrevista aqui via internet, ela tem uma energia, a presencial é outra. Presencial você tem o detalhe, você tem a coisa. Aqui é aquela que, a entrevista que a gente está fazendo é aquela que, para constar, para levar a informação, mas aquela que a gente quer detalhe, que a gente quer traçar um panorama, a presencial ela surte mais efeito. É mais ou menos por isso, né? Tem vários motivos, na verdade, Fabiano. Por isso, pelo fato da população brasileira, não são todos que têm acesso à internet, isso é um ponto muito importante também da gente considerar, né? A gente está falando de grandes capitais, que hoje em dia talvez, né, grande parte da população tenha pelo menos um celular, né? Mas isso não é a realidade do Brasil inteiro, né? Na verdade, a realidade do Brasil inteiro é muito diferente. A gente tem, na verdade, também, que é uma novidade desse censo, é a captura da coordenada geográfica, que o recenseador tem que estar lá na porta do seu domicílio e capturar. Por isso que ele tem que visitar o domicílio para gerar o e-ticket, né? Ou agendar com a pessoa. Né? Na verdade, quando você fala assim, por que não é respondido pela internet? Ela pode ser respondida pela internet, mas a gente prefere que seja presencial, né? Até por causa dos conceitos, né? O recenseador está preparado para interpretar. Vou dar um exemplo muito comum. Se uma pessoa tem 2 domicílios, né? Um que ela passa grande parte do período, né, por exemplo, na cidade e tal, mas ela tem um sítio lá, que ela gosta de todo final de semana e tal, né? Onde que ela mora? Porque ela não pode ser contada 2 vezes, né? Então, existem critérios para a gente definir onde é que ela vai ser contada. O recenseador está com isso na ponta da língua, entendeu? A pessoa respondendo sozinha pela internet, ela pode ter dúvida em relação a isso. Por isso que a gente disponibiliza o 0800, né? Então, é muito importante que a gente tenha as informações e também as informações corretas, né? Então, essa entrevista presencial é o ideal, né? Aí, até o pessoal colocou o 0800 aí também, eu agradeço, né?
A gente vai ouvir falar muito nesse 0800 aí até outubro, mas é isso. Então, assim, a pesquisa pela internet, ela pode ser usada sim, é uma maneira da gente, né, facilitar para algumas pessoas, mas a gente tem que lembrar disso, né? A gente está lidando com um Brasil diferente, muitas vezes, né, a pessoa não tem acesso à internet, e muitas vezes o fornecimento da informação presencial ele vai ter até uma facilidade maior para responder. Então, por isso que é tão importante a gente... e voltando à questão das coordenadas. A questão das coordenadas também é muito importante, porque essas coordenadas foram captadas no censo 2010 apenas de áreas rurais. É a primeira vez que a gente vai tirar essas coordenadas de áreas urbanas. E isso, gente, acaba que isso no dia a dia a gente não vê a utilidade disso, mas olha só, se a gente tivesse com essas coordenadas todas nas tragédias como de Petrópolis, de Brumadinho, a gente saberia, por exemplo, quantos domicílios teriam sido atingidos já de antemão, assim, quantas pessoas estariam desaparecidas em determinados locais. Então, isso é uma informação riquíssima, riquíssima. Então, até para a pessoa responder pela internet, o recenseador tem que ter tirado a coordenada do domicílio dela, gerado esse código, esse etiquete, para na hora que ela responder, vincule, né, aquela resposta àquele domicílio lá. Maravilha. Aqui o Ricardinho vem me mostrar aqui no estúdio. Eu tenho que falar que essa equipe é boa mesmo, viu? O Rafa, o Ricardinho, o Gil, a turma preparou aqui para mim, que a gente não tinha nem separado esse material, a gente colocou aqui. Muito bacana, porque a gente pôde mostrar a imagem, né? Trazer aqui o detalhe de quem vai conversar e tudo mais. Luciene, eu só tenho a desejar a você aí muita tranquilidade, viu? Até outubro. Vai ter muita coisa aí acontecendo. Com certeza. No seu caso, Minas Gerais, né? Atrás de recenseador, provavelmente. Exatamente. E no seu caso, Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais já é um estado maior que a França. Mini Brasil, né? Já é um mini Brasil. Brasil, se a gente pensar. E a gente quer saber muito o resultado disso e a gente, claro, vai ter muitas conversas aí para tentar entender esse cenário, esse novo Brasil, que a gente volta a dizer aqui. Você político, tá aí, tentando ser governador, ser presidente, você que já é prefeito da sua cidade, já é vereador. Pois é, esses dados todos te interessam, então faça apoio aí para que os recenseadores sejam recebidos nas vilas, bielas, mansões, casarões, o IBGE chegue. Não é isso, Luciene? Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? E pedindo para todo mundo abrir as portas para o IBGE. Todos nós ganharemos. Demais. Luciene Longo, coordenadora de divulgação do Censo 2022, esteve aqui com a gente e você também. Muito obrigado, viu? Se o IBGE passar aí na sua casa, responda direitinho. Esses dados todos serão muito bacanas e essas informações são sigilosas, como a Luciene colocou. Nada que você disser ali dos temas que vão ser abordados serão divulgados com o seu nome, com o seu RG, com o seu CPF, nada. Tudo vira um dado maior que a gente vai ter um raio-x do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. A gente se encontra num próximo Economia. E agora?